Eu sou a Thaís e hoje eu vou conversar com vocês sobre Malcolm e Marie, o novo lançamento da Netflix estreando a Zendaya e o John David Washington. Em Malcolm e Marie, a gente vai acompanhar esse casal que acabou de chegar da estreia do filme do Malcolm e a gente já percebe que tá rolando um climão entre eles. E ao longo do filme, a gente vai ver esse climão se desenvolvendo uma briga muito complexa, cheia de DRs, e o que era pra ser uma noite de felicidade acaba sendo uma noite bem amarga. O filme foi escrito e dirigido pelo Sam Levinson, o criador e também diretor e roteirista de Euphoria, e ele repete aqui a parceria com a Zendaya e também com o Labyrinth, que é responsável pela trilha sonora. Essa panelinha criativa que a gente já amou muito em Euphoria, segundo o Sam, é fundamental para ele contar suas histórias, porque ele diz que a Zendaya tem uma afinidade artística com ele muito grande, e ele gosta de ver seus personagens sendo representadas por ela, porque ele acredita que ela consegue passar o que ele queria com o roteiro, sabe? Eles têm uma afinidade muito grande e são grandes amigos. Além dessa parceria, essa não é a única semelhança que o filme tem com a série. A gente percebe vários estilos narrativos e até as próprias personagens algumas semelhanças, e eu vou falar disso ao longo da crítica. Mas, apesar de ter muita semelhança com Euphoria, Malcolm e Marie é um filme muito diferente e muito mais técnico e cheio de pensamentos do que a série se propõe a ser. Para entender como Malcolm e Marie funciona, a gente precisa dividir em dois assuntos, que é o que rege o filme. O primeiro é a crítica ao cinema e o segundo é a briga do casal em si. Então vamos começar falando desse casal muito difícil, que beira ali uma toxicidade. Eu gosto muito de como o Sam Levinson trabalha a intimidade dos dois e como a Zendaya e o John David Washington entregam uma relação muito brutal, muito visceral, assim, muito íntima. O filme fala sobre esse excesso de intimidade que rola entre os casais e de como, por se conhecerem tão bem, às vezes conhecer o outro melhor do que a si mesmo, existe uma grande munição, assim, uma grande capacidade de ferir o outro, de saber exatamente onde colocar o dedo da ferida e onde aperta o sapato. Essa intimidade, ela vem carregada também de alguma coisa autodestrutiva que o filme vai explorando ao longo da sua história, e uma necessidade de atacar o outro para se defender, de esconder os seus defeitos, e várias coisas íntimas, assim, de um casal. E eu acho que eu nunca consegui, assim, num filme, ver uma relação sendo discutida com tanta verdade e honestidade. Então são discussões muito pesadas, que tem alguns gatilhos, mas que traz uma verdade muito íntima de um casal, que o filme é basicamente só os dois, só existem esses dois personagens, e a gente consegue se colocar na situação e torcer para um e torcer para outro e mudar de lado, entender o ponto de cada um. Então eu acho que como um casal funciona muito bem, apesar de ser uma história muito dolorosa e bem pesado, assim, o que eles falam pro outro. Mas falando de um aspecto mais semiótico, assim, o casal funciona muito como uma sessão de terapia. Então, conhecendo o trabalho do Sam Levinson de Euphoria, eu entendo que os dois personagens são personas dele. Os dois representam algum ponto dele. A Marie, eu acho que tá mais conectada com o passado e com uma maturidade do que a história trouxe para ele. E o John David Washington representa uma figura mais presente, é onde ele está agora na vida dele. E o conflito dos dois é um conflito muito interno, se a gente parar para analisar. Então as vozes são muito polarizadas e é meio como a gente discute conosco mesmo, sabe? Quando a gente tá tentando formular um pensamento. Eu acho que isso funciona muito e eu consigo ver o Sam Levinson nos dois personagens. E eu acho que o filme é uma continuação de Euphoria, porque a Rue também é inspirada no Sam Levinson, também é ele. Então eu acho que ele continua nessa discussão e nesse exorcismo dos demônios da vida dele, e ele tem essa necessidade de passar pra gente os conflitos internos que ele teve. Então eu senti muito isso no filme, e eu acho que os dois personagens funcionam como uma sessão de terapia que vai, como dizem os psicólogos, né, descascando a cebola pra gente entender a raiz de tanto ressentimento e da onde que aquelas brigas surgem e o que tá por trás de tudo. Eu acho que funciona muito bem, mas é uma coisa que você precisava conhecer o Sam Levinson para entender esse nível de profundidade, sabe? Não é difícil, ele já falou disso em várias entrevistas, e por isso eu consigo enxergar nos dois personagens personas dele, mas se você chega meio de paraquedas, isso fica um pouco nebuloso. Mas ainda assim, a discussão do casal funciona muito bem como uma discussão de casal, e eu acho que isso que é o grande barato, porque tem duas coisas muito diferentes acontecendo naquela cena, mas que as duas funcionam de maneiras muito bem executadas. A gente vai percebendo ao longo das brigas que tudo que eles dizem por outro é muito cruel e muito destrutivo. E eu acho que isso funciona muito para quem tem baixa autoestima ou um nível crítico muito alto consigo mesmo, de falar umas verdades duras demais
na cara. Você, assim, eu acho que internamente todo mundo já passou por isso, por saber exatamente o que tá te machucando, exatamente onde aquilo vai te ferir e falar coisas muito ruins pra você. E eu enxergo nos personagens polarizados eles falando isso e buscando discutir essa relação, né? Então eu acho que por isso funciona e também acho que é por isso que o filme é preto e branco. Porque o filme todo ele é em preto e branco, porque preto e branco é uma cor muito polarizada, é preto e branco. Só que a gente percebe ao longo do filme que tudo que constrói a visão, tudo que dá nitidez, é as nuances, é os tons de cinza. Então a gente tem dois personagens muito polarizados, com opiniões muito divergentes, que vão se confrontando e vão se modificando, interpretando e ressignificando muitas coisas dentro deles. E por isso eu acho que forma esse preto e branco, esses tons de cinza. Então eu acho que casa muito bem com isso que o diretor queria passar pra gente, com esse sentimento de que a verdade mesmo tá no meio dos dois. Os dois têm pontos que têm razão, tem pontos que estão errados, e a verdade vai se desenhando nos tons de cinza de cada um. Então, pra mim, o relacionamento dos dois é uma grande sessão de terapia e narcisista, de autoexorcismo do Sam Levinson, mas isso é a minha opinião, e como a gente vai discutir agora no tópico 2, críticas de cinema, ele tem um grave problema com a opinião dos outros sobre a sua obra. O filme também tem vários monólogos onde o Malcolm fala mal de críticas de cinema, e o Sam Levinson já deu entrevistas falando que ele não curte muito essa coisa de crítica, mas que entende porque elas existem, que fazem muito parte do mercado de cinema. E o diretor, tanto o Sam Levinson quanto o Malcolm, que também é um diretor dentro do filme, e existe toda essa metalinguagem ali acontecendo, eles falam como a crítica distorce a arte deles, como as pessoas interpretam as coisas de uma maneira que não foi a que ele fez, como elas estão erradas, como principalmente no viés da pessoa negra, como a crítica que ele implica lá com uma jornalista. Como essa jornalista não enxerga o trabalho dele, quer politizar tudo que ele faz só porque ele é uma pessoa negra. E aí ele entra num monólogo gigante sobre isso, que faz muito sentido, mas eu tenho pontos também a discordar que eu vou comentar sobre. Mas aí como ela distorce a arte dele, né? Esse é o fundamento ali do que ele quer dizer. Mas eu acho também que a arte, quando você coloca no mundo, ela não é mais sua. Cada um vai perceber um filme, um quadro, uma música, qualquer coisa que seja, baseado nas suas experiências, nas suas interpretações, nas suas emoções. Então, muito provavelmente, o filme, o que eu tô falando aqui, tô interpretando, é baseado no que eu senti. E pode não ser o que o Sam Levinson queria passar também. Mas uma vez que tá no mundo, e cada um vai perceber e significar aquilo dentro de si de uma forma diferente. E o filme fala muito sobre essa sensação também, e de como isso é muito frustrante pro artista, porque às vezes ele queria dizer A e as pessoas entenderam B e não tem nada que ele possa fazer para mudar isso, sabe? Então eu acho essa discussão muito bem-vinda, mas a discussão vai um pouco mais fundo também. No começo do filme, o Malcolm fala muito sobre as pessoas que fazem um cinema mais elitista, né? Que é aquelas pessoas que fazem um filme para meia dúzia de pessoas entender e a massa mesmo fica, gente, o que rolou. Só que Malcolm e Marie, ele tem muito disso dentro do filme e por isso eu já também falo aqui que ele pode entediar muito as pessoas. Malcolm e Marie é um filme muito autorreferente, ele tá se criticando e se repensando nele mesmo o tempo todo. Parece uma viagem, mas é isso que tá acontecendo ali. Então, ao mesmo tempo que ele critica alguma coisa, o filme que tá passando pra gente faz exatamente isso. E existe um terceiro filme nessa coisa aí, que é o filme que o Malcolm fez, né, que ele foi lá no lançamento do filme dele, e ele traz esse filme à tona toda hora, mas quando ele fala desse filme, ele também tá falando sobre o filme que a gente tá assistindo, nos induzindo e nos fazendo pensar sobre as emoções. É confuso, mas juro que faz sentido na hora que você tá assistindo. Só que ele é um filme muito meio que cinéfilo, assim, ele vai bater na tecla de várias teorias, de várias coisas, fazer a gente mexer num lugar meio desconfortável. E como isso é compartilhado ali com a briga de casal e o filme fica meio inconstante, isso pode causar muito tédio nas pessoas, uma vez que você não tá entendendo sobre o que ele tá falando. Ele tá falando de câmera, ele tá falando de plano. Se você é uma pessoa que não gosta muito disso, você vai falar, meu Deus, cara chato, não sei o quê. Mas como ele é o artista e criou aquilo, faz sentido. Mas é um filme que pode entediar muitas pessoas por ter esse discurso e esse monólogo dele com ele mesmo, falando sobre o filme, que é quase o Sam Levinson falando pra gente como ele queria que a gente sentisse o filme. É uma confusão, que eu gostei muito, achei que foi muito bem feita, mas que pode dar uma entediada legal em quem não é muito cinéfilo. Mas eu gosto muito de como ele é um fluxo de consciência todo contraditório, e por isso também eu reforço lá que eu falei no começo, que eu acho que ele funciona muito como a mente do Sam Levinson, e ele falando com ele mesmo enquanto ele escrevia, dirigia esse filme.
Então tem muitas coisas que o filme critica, só que ele fez. Tem muitos momentos que ele critica, tipo, por que eu só não posso usar essa câmera? Tem que ter um significado por trás de eu usar tal lente. Só que o filme mesmo que a gente tá assistindo, existe todo esse significado por ele usar tal lente, sabe? Que eu não vou entrar aqui nesses méritos. Mas tudo que ele fala, eu só queria fazer do jeito que eu queria, no fundo tem toda uma subjetividade, toda uma interpretação e um motivo por ele ter feito. O filme clama uma subjetividade, uma interpretação nossa, ao mesmo tempo que o Malcolm odeia que a gente faça isso. E eu gosto muito desse sentimento, eu acho que por isso ele funciona tão bem como uma consciência, assim, como é a gente formulando opiniões, como é a gente se confrontando com coisas negativas e positivas, com ideias novas, com bagagens novas. Então eu acho que para quem gosta de pensar a fundo, para quem gosta de sentir, de ser confrontado e de tirar da zona de conforto, é um filme que funciona bastante. Mas uma coisa que eu não gostei muito também, mas que é ali posto pra gente pensar, é como o Malcolm enxerga a forma de você contar a história de outras pessoas. No filme, o filme que o Malcolm fez, ele conta a história de uma menina drogada. E aí uma crítica da LA Times fala que acha que ele sexualizou a menina em tal ponto e tal, e dá uma criticada nisso, de como um homem contou a história de uma mulher. E aí no filme ele fala, eu posso contar a história de quem eu quiser, por que se eu me sinto empatia pela história de uma mulher eu não posso contar? Eu como uma pessoa branca, por que eu não posso contar a história de uma pessoa negra ou com deficiência? E ele abre esse debate, que é um debate muito atual hoje no cinema, principalmente quando os homens fazem protagonistas femininas e criam um estereótipo e as mulheres olham para aquilo e falam, aquilo não tá me representando. Se era para me representar, deu errado. Só que ao mesmo tempo que o Malcolm tá tendo essa discussão, o filme foi escrito pelo Sam Levinson, que é um homem branco. Então o John David Washington, o personagem negro, o homem negro que fez o filme, as palavras da boca dele é de um homem branco. E aí eu acho que isso causa um conflito. Mais pra frente, a Zendaya vai debater isso e vai dar uma salvada ali nessa discussão, que eu entendo que é a opinião do Sam Levinson, é que ele pode escrever uma história sobre uma pessoa negra. Só que eu acho muito esquisito você colocar uma pessoa negra dando a opinião de uma pessoa branca sobre um assunto de racialidade dentro do cinema, que é tão polêmico, um assunto tão atual. Então, eu acho que você pode contar a história de quem você quiser, mas eu também acho que você tem que ter uma responsabilidade, uma pessoa crítica, alguma pessoa que te trazem a bagagem para falar. Você pode contar a história que você quiser, mas você não vai criar um estereótipo, porque o cinema tá cheio de estereótipos de mulheres mil aí, porque são homens criando personagens femininas, achando que é como eles imaginam que as mulheres são, como as mulheres deveriam ser. E carecendo muito de uma representação real de uma personagem feminina. O mesmo acontece com personagens negros, com personagens LGBT, personagens com deficiência. Então acho que é uma discussão muito válida, o filme se propõe a discutir isso, mas eu discordo muito da opinião do Malcolm, porque eu acho que a representatividade precisa ser feita com responsabilidade. E ninguém melhor contar uma história sobre uma mulher do que uma mulher, uma pessoa queer ser uma pessoa queer e assim por diante, né? Então eu acho que é complicado você colocar um negro falando que ele pode contar a história de todo mundo quando é um branco que tá contando a história desse negro. Então eu acho que ali ele deu uma escorregada, mas depois ele debate isso e se repensa no próprio filme. E uma coisa também que eu gosto muito é que o filme ele tem muitos gatilhos e esses gatilhos também são sentidos pelos personagens. E o que engatilha muitos personagens é a trilha sonora do Labirinto. O filme tem uma trilha sonora impecável e a gente tem que prestar atenção na letra da música, porque a letra da música faz os personagens sentirem coisas e se conversarem escutando música, que é uma coisa que a gente faz às vezes também, né? Então acho que a trilha sonora se encaixa muito no filme e o texto das letras das músicas também fazem parte do texto do filme, não é só uma música legal que tá tocando ali, sabe? Uma música tendência. Então o Labirinto também fez esse trabalho incrível, porque às vezes a gente acha que a Zendaya, por exemplo, tem um surto do nada. A menina parou, eles fizeram as pazes e de repente ela volta a brigar lá de novo com ele. Só que tudo estava relacionado com a letra de uma música. E o que o John David Washington não consegue dizer, ele coloca uma música para dizer por ele. Então acho que a gente tem que estar prestando atenção aí nisso também, mas que a trilha sonora funciona de um jeito muito diferente, muito inusitado no filme, que eu gostei bastante também. E nem só de coisas boas, de coisas que eu amo, vivem os filmes, então eu também vou fazer umas críticas um pouco negativas. Eu acho que o ritmo do filme, ele é bem esquisito e ele vai incomodar muitas pessoas. Então no começo do filme ele fala, eu não gosto de filme elitista que vai agradar só uma parcela da população. Bem, Malcolm e Marie é esse caso de filme. Logo nos 30 minutos a gente já tem um rompante, uma briga, que eles já fazem as pazes e você fica, tá, e aonde essa história tá me levando? E às vezes dá muita sensação que essa história não tá te levando a lugar nenhum se você não está 100% investido em todas as ideias que o filme está te propondo a investir.
Então, se você está casualmente assistindo, esse é um filme que vai dar uma sensação de que ele não foi pra lugar nenhum, de que ele não tá evoluindo, e existe uma inconstância de brigas, né? Ele faz assim, briga, faz as pazes, briga, faz as pazes, e também de monólogos. Os personagens declamam muitos monólogos. Então, se você não é desses que gostam de ficar lá refletindo sobre si mesmo assistindo o filme, vai te incomodar bastante e é um ritmo bem esquisito. Eu acho que faz parte do storytelling, eu gosto, mas acho que tem que trazer aqui também pra vocês que pode despertar um desconforto no mau sentido. Uma coisa que eu odiei no filme foi como a crítica que o Malcolm fica, né, emputecido ali no filme, é uma crítica mulher. Então existe essa menina, essa jornalista do LA Times, que faz uma crítica do filme do Malcolm, e ele fica xingando ela o filme inteiro porque não concorda com a crítica dela. Acho super justo, entendo que ele quis trazer ali o papel da crítica e trazer todo esse debate que eu já falei sobre, mas o que me pegou foi ele ter escolhido uma crítica mulher. Porque o meio de críticos do cinema é tipo 90% masculino. São homens brancos e velhos lá fazendo críticas de filme. Mulher, gente, é muito pouquinhas que tem, sabe? De críticas assim reconhecidas e renomadas e respeitadas da opinião. Então, você colocar ele pra criticar uma mulher como crítica, eu acho que é muito. Existe uma representatividade mal trabalhada aí. Então, você colocar uma mulher pra pegar pra Cristo ali, eu acho que foi muito danoso para as mulheres críticas de cinema, porque o foco do personagem do John David Washington no filme era criticar uma pessoa branca falando sobre o trabalho de uma pessoa negra. E isso poderia ser um homem, mas ele escolheu uma mulher branca falando sobre o trabalho de um homem negro. Só que o gênero ali é um pouco discutido, eu acho que poderia não ser discutido e você ter pegado a figura do homem branco mesmo. Porque quando você pega a mulher, você meio que com o personagem descredibiliza a opinião dela, se torna uma coisa muito representativa para a classe de mulheres críticas sendo descredibilizadas. E isso me machucou muito, assim, porque eu acho que já é um espaço tão masculino, tão machista, tão envolto de homens centenários lá, que ele não precisava ter pegado para Cristo uma mulher, sabe? Porque não tem espaço para mulheres na crítica de cinema, é uma coisa muito difícil. E aí você demoniza a personagem, que poderia muito bem ser vivida por um homem branco, que representaria ainda melhor a classe de críticos. Eu acho que isso foi um pecado não justificado no filme, não existe um porquê ele fez isso, e eu acho que ele errou e eu me senti pessoalmente atacada, porque realmente é um desserviço para as mulheres críticas que logo que aparecem assim no filme são totalmente descreditadas como pessoas que não sabem interpretar o cinema pelo personagem, sendo que mulheres críticas é uma coisa bem rara e quando você fala de uma, você tá falando de todas. E falando aqui dos personagens do Malcolm e da Marie, da Zendaya e do John David Washington, meu Deus, os dois têm incríveis cenas impecáveis do Oscar tape, né, da fitinha para mandar pro Oscar para concorrer. Acho que existem chances de atuação, acho máximo um roteiro ali, não vai ser um filme que vai aparecer muito, mas os dois são impecáveis, umas atuações perfeitas, a Zendaya entrega demais. Eu gosto muito também do John David Washington, no trabalho dele, eles têm uma química incrível, os dois se conectam de uma forma muito bonita e muito intimista assim na tela. Então eu acho que pra você que tá meio assim com o filme, as atuações valem, eles carregam nas costas, mesmo quando o roteiro ele dá uma tropeçada, o negócio fica um pouco pesado demais, ou pacato demais, eles seguram e eles são geniais, geniais, geniais. Então eu fiquei muito feliz de ver isso e de ver o trabalho deles de tanta qualidade. E se você tá meio assim, eu digo que vale a pena ver pelas atuações. E eu acho que pelo menos uma delas vai aparecer sim no Oscar. E é isso, já falei demais sobre esse filme, tenho muito mais coisa pra falar, gente. Eu fiz um roteiro de 3 páginas e eu falando, achando que ia falar em 10 minutos, vocês me perdoem. Se vocês gostaram, se inscreva no canal pra continuar acompanhando nossos vídeos. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchauzinho!